Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui professor Kennedy Francis chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. Hoje é hashtag sextou, sextou no esgotamento. Meu povo, até mais tarde hoje. Então, Ana, Ana Machado, Dani Marques, Larissa Silva, Marília Magalhães, Cindy Nascimento, Elaine Silva, Maria Costa, Elaine Ferreira, Lívia Raquel, Luiz Vitor, Doutora Clara e Olívia, que está chegando neste momento, se unindo a nós, e vocês que estão me acompanhando assincronamente, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O que foi, Larissa? É publicável o que você pensou ou não é? Eu acho que não é publicável. Sextamos na M. Tratamento de esgoto é a vida, né? Literalmente a sexta de vocês será uma, né? Mas para tratar isso aí, tá certo? É, gente, espero que vocês estejam bem, graças a Deus, né? Olivia e sua gatinha Freira, né? A Freira é uma gata mesmo, né? Bonitinho esse negócio. Eu acho o máximo isso aqui. Vamos começar, né? A aula de hoje. Deixa eu colocar minha tela para vocês, porque vai ser essa dinâmica da nossa disciplina, né? Oxê, meu computador travou? Ah, não, eu já ia dizer, pô, eu fiz uma manutenção no computador, o computador travar, não existe, né? É, é o seguinte, como as nossas aulas elas estão distribuídas em uma quinta-feira bem xoxa, onde só tem 45 minutos, e uma sexta recheada, não é? É, a gente precisa ter muita inteligência e, em alguns momentos, os assuntos que a gente começa a ver na quinta-feira, eles acabam aí sendo meio que cortados no finzinho, mas aí a gente tem essa certeza da retomada na sexta-feira, né? Então, depois aí da gente ter colocado na tela para você que está no YouTube o nosso selinho de direitos autorais, qualquer coisa pode entrar em contato, tá? Que a gente tem o maior interesse em autorizar o compartilhamento. Eu queria só que a gente começasse um pouquinho, né, não é nem de fossa séptica, mas aqui de rede coletora também a gente falou, na questão da estação de tratamento de esgoto, né, que é um conceito que nós acabamos passando assim um pouquinho, né, por cima ontem, até pelo avançado da hora, para a gente cumprir horário, né, mas essa é uma parte da disciplina que vocês vão ver muito da metade para o fim, tá certo? É, onde a gente vai abordar cada uma das etapas que a compõem, tá certo? E a amarração da disciplina, onde a gente de fato vê na prática, assim, na prática virtual possível, né? Eu espero que no próximo ano a gente tenha condição, por exemplo, de fazer uma visita técnica para conhecer o Maete de perto, né? E poder ver na prática, assim, de pertinho, em loco, tudo que a gente vê em sala de aula de maneira teórica, tá? Então, eu lembro que ontem eu colocava para vocês que esse aqui é a parte importantíssima do tratamento, porque de fato é onde isso se faz, é onde a mágica acontece, tá? É aqui onde se cumpre essa missão que está aí colocada no slide, mostrado ontem, de devolver a água, transformá-la, para que a partir dessa transformação ela possa ser devolvida em condições boas para o ambiente. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou devolver o efluente nas condições exatas
que ele foi, né, que essa água foi retirada do manancial, por exemplo. Eu não posso, tá? A gente vai garantir o melhor possível. Em alguns casos, e a gente vai ver isso aqui na disciplina, a gente vai ter, né, um tratamento tão eficiente que a água tratada, aparentemente, num contexto visual, ela demonstra ter condições melhores até do que o corpo d'água que vai receber o efluente, né? Mas essa é a nossa missão. Então, a ET, em linhas gerais, e a gente vai abordar de uma maneira muito por cima, inicial, para que vocês entendam como é que a coisa funciona, a gente vai ter algumas fases nesse tratamento, fase líquida e fase sólida, tá? Se vocês prestarem atenção nessa imagenzinha aí, tá? Da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né? Essa imagenzinha ela é bem bacana porque é muito simples, mas muito didática, fácil de entender. Como eu já disse, os sistemas de tratamento de água e esgoto, eles são muito parecidos, tá? A sua lógica é idêntica. Então, você vai ter, né, uma entrada do fluido, certo? A ser tratado, tá? E aí, num primeiro momento, você tem um contexto primário, onde você vai precisar retirar aquelas substâncias que não são desejáveis, que estão ali, né? Aquela sujeira mais grosseira, tá? Por isso que a gente tem aqui, por isso que a gente tem aqui, ó, um sistema de gradeamento. Do mesmo jeito que tem lá na água. Para o esgoto também tem, professor? Tem, é um gradeamento, e eu diria até que é um sistema de grades mais potente do que o que a gente encontra na água, por exemplo. Porque na água, a gente parte do pressuposto que se escolhe um manancial bacana, com uma água numa condição legal, tá? E aí você vai tirar um ou outro elemento indesejável, uma folha que caia, uma quantidade de sólido em suspensão, de areia presente ali, tá? Mas nada do outro mundo. Aqui não. Aqui é água servida. Aqui é esgoto, é água suja. Então você tem que ter aí uma estrutura primária melhor, que seja capaz de segurar mais sujeira e de uma diversidade também maior, tá? Então, esse efluente ele vai passar pelo sistema de grade, aí, obviamente, ele vem muito carreado contém muito sólido de suspensão, então passa aqui pelo desarenador, veja que é a mesma sequência, tá? Aí, uma vez que ele passa no desarenador, tudinho, ele vem para os sistemas secundários. Essa aqui é uma parte primária, tá? Aqui é uma parte secundária, então você vai ter movimentos né? Qual é a lógica do tratamento de esgoto? Você vai ter algumas partes onde esse esgoto ele tende a ficar mais paradinho para poder, né, toda a sujeira que for existindo, que exista nesse efluente, por ser mais pesada, ela decante. E você também vai ter, por conta dos processos de decomposição da matéria orgânica, que muitas vezes vão precisar, né, de presença de oxigênio nesse efluente, você pode ter partes nessa parte secundária do tratamento, locais onde você precise remexer esse efluente. Para quê? Para que esse oxigênio exista, e na existência desse oxigênio, os micro-organismos aeróbios também
sobrevivam e façam o seu trabalho de decompor a matéria orgânica, né? Uma vez que decompõe a matéria orgânica, segue aqui para um decantador secundário, né? Que vai, né, esses fragmentos menores que ainda existam dessa matéria orgânica, eles vão, né, assentar, vão decantar, e a partir daí, né, depende do tipo de estação, da complexidade do efluente e do objetivo que você quer. Em alguns casos, a partir do decantador secundário, você pode, né, considerando a classe, né, desse curso d'água, lançá-lo tratado no rio, tá? Em alguns casos, a gente vai ver aqui, casos mais exigentes, você ainda tem uma terceira fase, um tratamento terciário, que é o chamado tratamento para dar aquele polimento no efluente, tá? Então, isso aqui é uma questão, é um fluxograma bem básico e simples de como a coisa funciona, tá? Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Dona Camila, seja muito bem-vinda, Camila. Então, a gente tem justamente isso. Agora é uma sequência daquilo que a gente foi falando agora, né? Na cidade, a água utilizada vai virar esgoto. E aí ela sai daqui e chega na estação, tá? Então, ó, nas grades, toda essa sujeira mais grosseira é retirada, aí passa na caixa de areia, que toda a areia que tiver presente nesse efluente vai ser retirada, tirou a areia, vai para o decantador primário, para que as substâncias mais pesadas decantem, né? Depois, esse efluente sofre uma aeração, para que os micro-organismos aeróbios possam crescer e multiplicar, né? E a partir dessa multiplicação degradar a matéria orgânica que, né, aquela que ainda estiver presente vai decantar. Esse produto da decantação, ou seja, essa sujeira que decanta, vai formar o lodo no fundo. Esse lodo ele precisa ser raspado constantemente, e aí, a partir daí, uma vez que ele é retirado do fundo do decantador, você coloca em leitos de secagem, né, e aí dá a destinação correta, tá? Essa água aqui, né, neste caso, esta água não pode ser bebida, né, que aí você teria que, tem uma série de parâmetros que precisam ser respeitados, e a gente viu em produção de água, tá? Mas, como é um efluente tratado, então você pode utilizar para fins menos nobres, né? Você pode fazer limpeza de rua, praça, né? Regar espaços públicos, jardins, porque como tem um percentual de matéria orgânica ali ainda presente, pouco, pequeno, uma carga orgânica pequena, mas ainda existe, então pode ser algo bem positivo para as plantinhas, né, estarem fortalecidas e crescerem, né, bem verdinhas. Agora, claro, não é que a gente precisa sempre observar a classificação desse curso d'água se você quer lançar nele, tá? Então tem que obedecer tudo isso, né? E aí, vejam que o lodo formado aqui no decantador secundário, né, esse produto da decantação, ele é a fase sólida do tratamento dos esgotos. Então, esse lodo ele vai ser formado, retirado do decantador. Aí a primeira coisa é o seu adensamento. Então, veja, você recebe o lodo da estação e você vai prensar ele, você vai juntar, tá? Você reúne ele. Esse lodo ainda tem uma quantidade de matéria orgânica considerável que pode ser digerida, e aí para isso existem os digestores, certo? Então, aqui, essa carga orgânica presente, tá? Nesse lodo, ela diminui mais ainda. Então, essa diminuição da carga orgânica, ela é expressa principalmente na diminuição da quantidade do lodo, porque esse lodo ainda vem muito úmido, tá? Então, digere essa quantidade, diminui essa carga de poluição,
Uma vez que diminuiu essa carga, você prensa ele, coloca numa prensa mesmo, para fazer com que esse tamanho diminua e essa umidade que ainda exista também seja retirada. E uma vez que esse lodo foi prensado, ele vai ser disposto em forma de tortas, né, pequenos tijolinhos, tá? E aí depende do efluente que você está tratando, se ele tem algum material corrosivo, perigoso, então destina-se a aterro sanitário, algum contaminante, né, destina-se a aterro sanitário especializado nisso, tá? Capaz de receber esse tipo de resíduo, né? E depende também da forma como esse lodo, o que é que vai restar nesse lodo, né? Porque já temos aí casos, exemplos, né, de utilização de lodo proveniente de estação de tratamento de esgoto em várias coisas, né? Até alguns utilizam para adubo, né? Mas aí, obviamente, tem que se avaliar o que é que está presente ali naquele lodo e principalmente o tratamento que o antecedeu. Porque, por exemplo, se a estação de tratamento de onde esse lodo é originado, ela tem uma fase de maturação, uma lagoa de maturação, por exemplo, um leito de secagem aí interessante, você vai ter uma redução de patógeno, eliminação de agente patogênico em numa taxa muito alta. E aí você pode fazer algumas utilizações como essa, por exemplo, como um adubo, tá? Mas aí a gente precisa realmente avaliar essas questões, tá certo? Então, aqui a gente tem essa parte colocada ontem e eu quero saber se resta alguma dúvida com relação a isso. Deixa só eu ver aqui. O universo. Né, Marília? Mas a gente vai dar um bloquezinho já já, tá? Quando der mais ou menos umas 2 horas, eu vou fazer aquela pausa. Eu acho que hoje vai precisar fazer pausa, né? Para o intervalo, certo? Elaine, deixa eu parar aqui a apresentação para não ficar em looping para vocês. Qual a diferença o decantador, você fala, né? Primário para o secundário, não é isso, Elaine? É o decantador que você está falando? Ou é do lodo? Ah, o lodo. Veja, o lodo proveniente de decantador primário, quando ele é gerado, ele tende a ter uma quantidade de matéria orgânica e de poluente muito maior, tá? Então, a figura aqui, né, que a gente colocou, né, você tem, por exemplo, o lodo primário ele vai ter maior carga orgânica e o lodo de decantador secundário, justamente por ter passado por uma segunda etapa de decantação, você tende a ter uma carga orgânica nesse lodo muito menor, tá certo? E aí, isso implica, por exemplo, em algumas coisas. Um lodo de decantador primário, se você coloca num leito de secagem, ele vai precisar de mais tempo da ação solar nele para que ele, de fato, né, perca a sua umidade. Né? O primário ele é mais úmido do que o secundário, normalmente. Tá? Basicamente é essa. Questão de umidade e presença de carga orgânica nele. Tá bom? Normalmente, a gente tem 2 decantadores, certo? Decantadores em sequência justamente para quê? Para que o trabalho de tratamento iniciado no primeiro dispositivo, ele sirva para dar uma reduzida nessa quantidade de poluição para que na segunda etapa você já tenha um efluente aí com condições melhores e tenda-se a ter uma eficiência de tratamento maior, tá? Então, é sempre assim. Normalmente, quando a gente tem etapas dispostas em sequência, elas estão em sequência por uma razão muito simples, para que esse tratamento ele
você tem um tratamento do tratamento, aumente a eficiência de remoção desse poluente, tá? Dito isso, acho que, né, ela colocou aqui que está tudo entendido. Marília também disse que estava, né, tudo certo, né, e que o universo conspira para uma aula grande minha. O povo me ama. Fazer o quê? Mas é assim mesmo. Então, tomem água, tá, meu povo? Vocês do YouTube também, né? Fiquem sempre com a garrafinha do lado, né? Para não ter problema de pedra nos rins. Agora, uma vez que a gente deu aquela concluída e apresentou para vocês de maneira assim muito superficial, primária, como é que acontece, como é que uma estação de tratamento de esgoto ela está disposta, a gente vai agora para o assunto, digamos assim, previsto para a aula de hoje. Tá? Essa aula 2 aqui, são 1h31, eu vou... Deixa eu olhar para ver, são quantos slides? Eu acho que dá para a gente fazer o intervalo de 2 horas, certo? Para não cansar demais também. Então, veja, uma vez que a gente viu como é que se processa o tratamento, né? Fizemos hoje o início do fim, né? Começamos pelo fim do chamado ciclo sanitário da água, tá? É uma sequência de etapas que a água ela vai ter que passar, certo? Para atender a nossa necessidade e fazer com que a gente tenha a qualidade de vida que nós temos hoje. Então, isso aqui, eu não vou dizer para que vocês decorem, tá? Porque, sinceramente, isso é uma coisa tão óbvia que é muito fácil de vocês entenderem como esse ciclo sanitário está disposto. É uma junção de produção de água com tratamento de esgoto. Porque, veja, tudo começa onde? Tudo começa lá na serra, né? Aqui é a Serra da Matinha, né? Que o povo diz que tem uma água boa danada, né? Que é um lugar bonito. Eu já vi algumas fotos nos Instagrams aí do povo. Eu botei aqui hashtag Serra da Matinha para ver o que é que saía, né? E eu vi um lugar bem, bem bacana, bem bonito. Eu fiquei até com vontade de conhecer, né? Deixa passar esse negócio da pandemia. Eu vou começar a dar uma explorada no sertão do Pajeú. E aí tudo começa no lugar afastado da nossa residência, né? Do nosso local de morada, onde tem um olho d'água, uma nascente, um curso d'água considerável. E aí, obviamente, essa água tem uma qualidade bacana. E aí, algum ser iluminado da Compes, do município, sei lá, disse assim: não, bicho, vamos. Aqui dá. Tem um ponto de água com uma quantidade interessante, uma vazão legal, que dá para a gente retirar, tratar e abastecer o povo. Então, tudo começa na captação. E a gente viu lá em produção de água como a coisa acontece, os desvios, pequenos desvios que são feitos nos cursos d'água para poder facilitar a retirada desse bem precioso para a gente. Uma vez que essa água é captada, ela vai para a estação de tratamento, que nós vimos também lá como acontece, captação, bombeamento, retirada de sólidos, todo aquele tratamento com floculação, coagulante, e aí a água tratadazinha, coloca o cloro lá e sai para o reservatório, né? Ali perto do IF, né? Marília teve ali ontem, né? Eu lembro até quando você, Marília, dizia lá na aula que, né? Falaram em ir para o campus, né? Eu não sei, não lembro para quê. Os veteranos dizem, rapaz, será que eu sei ainda o caminho, né? Mostrou que sabe. No caminho tem aquele reservatório que parece um disco voador,
mas na verdade não é um disco voador, é um reservatório em formato de cálice, né? E a água sai do tratamento e fica num reservatório, normalmente em um ponto de cota mais alta, para quê? Para ser distribuída de maneira regular. Aí vemos a terceira etapa do ciclo sanitário da água, ou seja, a água depois de tratada, ela é reservada, armazenada estrategicamente em alguns pontos da cidade, do município, da região, para, a partir daí, ser distribuída pelo sistema de distribuição de água. Tá? Vocês estão pagando distribuição ou já pagaram? Hein? Alô, tem alguém aí? Vocês já pagaram distribuição ou estão pagando? Estamos pagando, professor. Estão pagando. Pronto, então vocês vão aprender tudo isso, como é que monta a rede de distribuição de água, vai ter uma planilhazinha pequenininha lá para vocês executarem. Então, a água tratada é distribuída. Uma vez que ela é distribuída, chega na casa da gente. Aí vem a quarta parte do ciclo sanitário, que é o quê? Consumo. Vamos lá abrir nossa torneirinha, lavar as mãos, os pratos, né? Tirar água para o nosso consumo, para a gente tomar, cozinhar. Depois que a gente faz tudo isso, que a gente atende às nossas necessidades, vem a quinta etapa do ciclo sanitário, que é a geração de esgotos, tá? É a condição da indissociabilidade da água com esgoto, que eu tanto falo para vocês. Não existe esgoto se você não tiver fornecido água antes para o povo atender a sua necessidade, tá? Uma vez que o esgoto é gerado, em locais onde existe uma rede coletora de esgoto, e nós vimos na aula passada que no Brasil isso aí não é privilégio de toda a população, pretende-se num futuro médio e longo prazo que essa realidade chegue para todo mundo. O esgoto é gerado, ele é coletado. Vai para uma rede coletora de esgoto para, a partir daí, ser levada até a estação de tratamento, onde ocorre a sétima etapa, que é o tratamento de esgoto. E esse esgoto, uma vez tratado, como nós vimos aí na aula passada, né, a complementação de hoje, como é que mais ou menos acontece o tratamento desse esgoto, ele vai ser disposto no curso d'água. É o chamado lançamento de efluente. Então, esse é o ciclo da água, bem tranquilo, etapa por etapa. Você, se por exemplo, eu chegar numa prova e dizer assim, descreva e explique o ciclo sanitário da água. Aí tá tranquilo. É só você fazer aquele exercício mental, né? Captação, tratamento, distribuição, consumo, certo. E contar a historinha, tá? Não é só dizer que são 8 etapas. Conta uma historinha, fala aí um negócio, né? Um meio de campo, interessante, né? Então, para você fica tranquilo, porque é fácil, é só você exercitar a mente. E aí, obviamente que para esse tratamento, para essa etapa aqui, a 7 do ciclo sanitário da água, que é o tratamento de esgoto, a gente precisa que exista, né, um sistema de esgotamento sanitário. Eu não vou nem entrar tanto, né, nas particularidades técnicas, porque aí o professor Renê vai abordar isso aí com maestria, a questão do sistema de esgotamento sanitário. Mas, obviamente, que alguns aspectos básicos a gente precisa trazer aqui na aula, tanto nessa quanto na próxima, né, para deixar vocês cientes do que vem por aí. Porque, veja, a gente tem tipos de sistemas que juntos compõem esse grande sistema que é o SES, o Sistema de Esgotamento Sanitário. A gente tem pontos micro que juntos
vão compor um contexto macro de tratamento, de retirada desse esgoto. A gente vai ter desde sistemas individuais, aquelas soluçõezinhas adotadas principalmente em locais de difícil acesso, tá? Ou aqueles sistemas mais robustos, tá? Que normalmente servem a cidades de médio e grande porte e que são extremamente necessários. Cidade grande precisa ter um sistema de esgotamento, um sistema de coleta coletiva desse esgoto, senão é um problema de saúde pública sério. Para poder, né? E normalmente esses sistemas coletivos estão ligados às ETs, tá? Essa é a lógica. Primeiro, a gente começa com as soluções individuais. Como eu já disse ontem para vocês, na casa de minha mãe, a casa que eu vivi nos últimos 32 anos, né, antes de me casar, lá não tem sistema, por incrível que pareça, veja, o Recife, capital, mas não é 100% coberto por sistema de coleta de esgoto. Né? O bairro de Jardim São Paulo, né, parte dele tem sistema de coleta, né? E a parte que eu morava, a banda B, a banda mais pobrinha, né? A gente não tem, né, coleta de esgoto. E aí, cada residência tem a sua solução individual, tá? E aí, as soluções individuais famosas, né, são essas, ó, com tanque séptico, tá? Então, normalmente, nos fundos das nossas residências vão existir, certo? Os tanques de armazenamento e tratamento desse efluente, tá? Desse esgoto. Então, normalmente o mais conhecido é aquele sistema mais adotado, que é o sistema de fossa séptica, tá? Onde você vai receber todos os dejetos e efluentes da residência, manter eles armazenados num recipiente predominantemente fechado, tá? Para que a degradação da matéria orgânica predominantemente anaeróbia ela aconteça por um período definido e depois você pegar esse efluente tratado, né, principalmente com remoção de sólidos e redução da carga orgânica presente nesse esgoto, e você pegar esse efluente tratado e dispor no ambiente, certo? De forma programada e com menores impactos possíveis, certo? Por isso que normalmente a gente tem aqui, né, são os mais, quando a gente fala de fossa, os conjuntos mais famosos são esses aqui, ó. Uma fossa séptica seguida de um sumidouro, e o próprio nome sumidouro, ele diz isso, é para você sumir com esse ambiente, para você descartá-lo no ambiente local, tá? Obviamente que para ele chegar aqui, ele já vai chegar com um nível de tratamento, porque já tem passado pela fossa, tá? Esse é um dos bastante utilizados, até porque ele é de baixo custo, então isso facilita que famílias mais pobres tenham essa possibilidade de ter um sistema de tratamento na sua casa, tá? E o outro é você inserindo aqui uma segunda etapa de tratamento. Você tem a fossa, que vai receber esses despejos. Depois da fossa, passou o tempo de permanência mínimo previsto em projeto, ele vai passar por um filtro, que vai reter ainda mais a quantidade de sólidos que ainda possa existir, que ainda consiga passar da fossa, né?
E aí, depois desse filtro, você tem o sumidouro para o lançamento programado e com o menor impacto possível desse efluente no ambiente local, tá? Também existem outras formas de você individualmente tratar esse efluente. Existem aqui, obviamente, são situações assim um pouco mais modernas. Você tem um banheiro compostado, onde você tem uma verdadeira composteira aqui embaixo, né? Você tem os banheiros secos, onde de fato você, né, banheiros secos aliados a desvios de urina, onde você vai lá e faz sua necessidade, né? No caso do banheiro seco, você vai lá, faz o seu number two, certo? E imediatamente após a fazer o number two, você coloca material seco para cobrir, material orgânico seco para cobrir, tá? Mesmo princípio da composteira, né? Você evita, né, que obviamente fique exposto e aí odores desagradáveis, né, sejam sentidos e você facilita a decomposição dessa parte sólida, tá? Aqui nos desvios de urina, né, essa foto assim bem, né, você olha, mas é justamente mais didático impossível, né? Você, né, uma parte vai cair o sólido e na outra parte você vai com o líquido, tá? Da sua necessidade fisiológica, beleza? Então essas são soluções individuais de tratamento, tá? Tudo feito para quê? Para que você não despeje o seu esgoto, seu dejeto, diretamente no ambiente sem nenhum tipo de procedimento de tratamento mínimo, tá? Aqui a gente falou em soluções individuais. Normalmente, se vocês pararem para prestar atenção, tá? Esse tipo de solução é adotado em lugares de difícil acesso, onde você não tem a condição, certo? De ter uma coisa como essa aqui. Uma solução coletiva, convencional. E mesmo assim, né, grande parte dos municípios não tem uma solução dessa bem estruturada, né? Principalmente municípios menores, que deveria ser o inverso, né? Se você tem um município pequeno, né, e que você consegue, né, sem lá grandes investimentos, porque a cidade é naturalmente pequena, você conseguiria de maneira mais rápida instalar um sistema desse, implantar uma estação de tratamento de efluente, né, tratar e dispor de maneira correta, mas, né, não é normalmente isso que acontece, né? Muitas vezes nas cidades pequenas é que você tem o desmantelo dando literalmente na canela. Então, nessas soluções coletivas convencionais, você vai ter as residências, os geradores de esgoto, todos eles interligados por um sistema de tubulação com coletores, né, que vão de fato receber esse efluente e levar por meio de tubulações com maior diâmetro, todas elas ligadas por essas junções chamadas interceptores, que, né, de fato vão interceptar uma ligação na outra, fazendo com que esse cocozinho aí, gerado na sua residência, né, ele consiga chegar até aqui a estação de tratamento de esgoto, né, e depois, aí depende do lugar. Se é uma cidade, por exemplo, próxima ao oceano, uma cidade litorânea, normalmente utiliza-se dos emissários submarinos para despejar, para lançar esse efluente tratado nos corpos receptores, tá? Ah, professor, então quer dizer que nas praias aí das nossas cidades litorâneas
né, se faz o lançamento de efluente. Eu não vou afirmar que em todas, mas na maioria, sim. Obviamente, atendendo critérios de tratamento e numa distância que fica, tá, considerada segura, né, longe da beira da praia, tá? Claro, não vou dizer a você que não exista, não, sempre vai existir desse jeito. A praxe é essa, mas infelizmente a gente sabe que no Brasil a gente pode encontrar falhas, tá? Então tem lugares, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de Maceió, né? Que eu tive lá acho, faz uns 4 anos fazendo o concurso do IF lá, do IFAL, e eu acho, não sei se eu não lembro qual era o nome da praia. Eu não vou me arriscar a dizer, porque, como não é um lugar que faz parte da minha rotina, então eu posso até, né, dizer errado um nome de um lugar onde eu vi que de fato a gente tinha ali um lançamento aparentemente diferenciado, estranho, certo? Como eu já disse ontem, eu não posso afirmar que era esgoto, mas era algo, no mínimo, que levantaria assim alguma curiosidade, como me levantou, né? Boa Viagem, né? Tem, inclusive, tempos atrás, coisa de 2 ou 3 semanas atrás, né? Divulgaram aí nas redes sociais, no Instagram, um, uma mancha preta, não é? Que estava em parte da praia, perto ali da faixa de areia, saindo do calçadão. Foi a maior polêmica, a Compesa se pronunciou oficialmente dizendo que não era esgoto, que era água de drenagem que chegou ali na praia. Vamos acreditar na companhia, quem sou eu para dizer que não, tá? Mas aí, normalmente, em cidades litorâneas, você tem o uso dos emissários submarinos. Maceió tem um conhecidíssimo, Recife também tem, tá? E são operados até hoje. Então, veja, diante disso, a gente tem sistemas de esgoto, né? Muito provavelmente o professor Renê já deve ter começado a falar com vocês isso, e a gente vai abordar um pouco disso para contextualizar vocês e deixar vocês assim bem afiados nessa questão, tá? A gente tem 3 tipos de sistema, tá? Sistema unitário, combinado, o sistema separador absoluto e o separador parcial. Como é que rola isso aí? No caso do sistema unitário, combinado, você vai ter, o próprio nome ele já sugere, as águas residuárias, certo? Sejam elas provenientes das nossas casas ou das indústrias, o esgoto, ele vai, o esgoto gerado, as águas de infiltração e as águas de drenagem, todos eles vão circular num sistema só. Isso aí é o chamado sistema francês. Em francês é chamado de tout à l'égout, tudo ao esgoto, tá? Meu francês horrível, mas é isso aí, é tout à l'égout. Tudo isso junta num canto só e leva para o esgoto para ser tratado. Obviamente que isso demanda um tratamento assim bem feito, uma tecnologia bem assim robusta, tá? E isso custa, tá? Então, olha aí as galerias de Paris. Em Roma também, tá? Eles adotam esse sistema, adotavam desde o século VI antes de Cristo, que é a chamada cloaca máxima, tá? É mesmo, é o mesmo nomezinho lá das aves, né? Que eliminam seus dejetos pela cloaca, né? Então aí, ó, as galerias de Paris, tudo ao esgoto. Aí tá recebendo tudo, tá? Recebendo água de drenagem, efluente das residências e das indústrias e, né, deixa eu ver o outro que eu esqueci, e as águas de infiltração. Pronto. Então, prestem atenção numa coisa.
Ah, professor, mas isso aí não seria mais barato, mais simples? Junta tudo num canto só e trata. Mas vejam a organização em Paris. A tubulação, aí a galeria, é mais organizada do que muita rua no Brasil, certo? Isso embaixo da terra, tá certo? Então, em, observem isso como uma outra realidade. Aterrizem que vocês estão no Brasil, vocês estão no sertão do Pajeú, afogado da Engazeira, tá? Então, o sistema unitário funciona porque é bem organizado e eles têm tecnologia para aplicar isso, tá? Quais são os inconvenientes desse sistema? Porque eu digo que tudo tem vantagem e desvantagem, né? O crush, o boyzinho, ele não tem só virtude, né? Ele tem defeito, né? A esposa, a boyzinha, não tem só virtude, ela tem um defeito de fábrica também. Então, o que acontece? Para você implementar um sistema desse, você tem que gastar muito dinheiro inicialmente. E é uma coisa lógica, veja o tamanho da galeria. Para você fazer uma galeria daquela, com toda uma iluminação, sinalização, custa, e não é pouco. É totalmente diferente de você pegar, faz um buraco na rua, bota uma tubulação lá e tapa, e recolhe, interliga com os ramais e recolhe o resíduo. É totalmente diferente. Você tem uma flexibilidade de execução por sistema reduzida por uma questão óbvia. São sistemas muito grandes, são galerias muito grandes. Então, para você executar um serviço num sistema desse, tem que ter todo um planejamento por trás, bem feito, né? Galerias pluviais têm que ser construídas em todos os logradouros, ou seja, em cada rua você deveria ter um sistema de galeria embaixo. Para cada rua, imagine aqui em Afogado em Gazeira. Cada rua, cada bequinho de Afogados deveria ter uma galeria dessa por baixo. Ou seja, você tem que ter uma Afogado em Gazeira subterrânea, né? Então, a gente só vê aqui a cidade, né, o que os olhos alcançam, mas você teria que ter uma segunda cidade lá embaixo, tá? Não funciona bem com vias públicas não pavimentadas, por uma questão óbvia, né? Você não vai ter a estrutura necessária capaz de direcionar esse efluente para essas galerias. São obras de execução mais difícil e mais demorada, e a gente não precisa nem dizer por quê, certo? E as ETs não podem ser dimensionadas para tratar toda a vazão no período chuvoso. Porque, veja, se é um sistema unitário que recebe de tudo, inclusive águas de drenagem, no dia que der aquela chuva, certo? Aquela chuva que dá meio metro de água na parede da casa do povo. E aí, como é que fica a galeria lá embaixo, hein? Uma beleza, né? Ninguém anda, ninguém não faz tratamento, não é? Ah, os cocôzinhos vão começar tudo a boiar, dar retorno, não é verdade? Então, você precisa fazer uma estação de tratamento completamente diferente para esse tipo de sistema. Você tem que considerar toda uma série de coisas, tá? Não pode ter um nível muito baixo. Então, vocês entendem que tem toda uma lógica. Seria possível de fazer? Depende. Depende de recurso, depende de onde, quem vai fazer, né? Porque tem que ser bem feito. Não é obra meia sola que você diz que vai gastar 10, acaba gastando 30, né? Com 4 vezes o tempo previsto e ainda pedindo mais dinheiro de aditivo contratual para o governo. Não é assim que a coisa funciona. Tá? Agora, quais são as vantagens? Porque nem só de feiura é feito o Frankenstein.
bichinho é bonitinho também, tem algumas vantagens, né? Primeiro, águas pluviais também precisam de tratamento, né? Ah, é água da chuva. Então, essa água está tranquila. Não, é uma água que vai ficar nas sarjetas das nossas ruas, vai escoar para o sistema de drenagem, mas assim, nesse escoamento ela vai carregar muito material, né? Particulado, então precisa de um tratamento. É instalável em ruas estreitas. Se você tem ruas estreitinhas, você não precisa ter galerias muito longas, então dá para você instalar tranquilamente isso. Mas é isso, tá? Então, fazendo o balanço, a gente vê que entre vantagens e desvantagens, o sistema unitário ele dá certo na França, tá? Aqui não rola. Por isso, justamente por esse fato de não rolar isso aqui no Brasil, é que a gente tem o sistema de esgotamento separador absoluto, tá? Que é o adotado aqui por norma brasileira, por padrão no país. Nesse sistema, o esgoto sanitário ele é veiculado a um sistema independente, tá? Que é o sistema de esgotamento sanitário. Então, o esgoto ele fica completamente separado das águas pluviais. Água de drenagem é uma coisa, esgoto é outra, tá certo? Então, tenham isso muito em mente, tá? Então, aqui essa figura expressa muito bem como é que é o nosso sistema de esgotamento no Brasil. A gente vai ter aqui uma rede de esgoto, uma tubulação própria, que vai coletar o efluente de todos esses contribuintes, desses consumidores, e esta rede específica ela vai estar ligada a uma estação de tratamento de esgoto, né, conforme a gente já viu mais ou menos e ainda vai ver mais alguma coisa nas nossas aulas iniciais, tá? Em paralelo, a gente vai ter uma rede de drenagem que vai receber essa água da chuva, certo? Essa água que vai cair, né, na forma de precipitação e vai ter que ter um lugar para seguir seu curso, para ser drenada, tá? Para não ficar aqueles problemas famosos que a gente tem encarado, né? Principalmente quando chove bastante nas nossas cidades. Ó, aqui a gente tem um croquis disso, tá? Então, no sistema de esgotamento separador absoluto, né, essa projeção cartográfica, esse croquis aí, ele mostra muito bem como é que a coisa funciona, tá? A gente vai ter rede de esgoto e rede de águas pluviais, tá? Em paralelo, certo? E muito bem definidas. Então, a gente vai ter aqui algumas interseções. Vejam, quando normalmente a gente tem esse meio arco aqui, é porque é um cano passando por cima do outro, tá? E, obviamente, isso tem que estar previsto em projeto, previsto na planta. Então, aqui é a ligação, é a rede de esgoto, é o coletor, certo? Do esgoto desse edifício ligado a essa rede que está do outro lado da rua. Mas tem essa ligação prevista. Vejam que as tubulações, elas terão um sentido definido, convergente para o mesmo ponto, que é um ponto de ligação, um ponto de interceptação, de junção, tá? Dessas redes menores, tá certo? Mas vejam que ó, é separadinho. Água de galeria, tá? De água pluvial. A drenagem vai acontecer para um sistema, para uma rede de tubulação, e o esgoto gerado vai para outro lugar, vai para outra rede. Olha, isso aqui mostra bastante, mostra bem como é que a coisa funciona. Deixa eu ver se tem uma outra foto melhor.
Essa foto é boa, mas eu quero mostrar aqui porque tem uma escala mais real. Veja, aqui a gente vê a pista, certo? A gente vê a pista bonitinha, né? Mas não sabe a gente que por baixo da pista tem todo esse emaranhado de coisa aqui, ó. Se vocês. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, vamos fazer um desafio aqui antes da gente chegar no intervalo, que eu vou dar um intervalo agora, depois desse slide. Vocês saberiam dizer qual é a tubulação de drenagem e qual é a tubulação de esgoto aí, olhando essa imagem? Por favor, abram o microfone e falem, se puder, que aí fica mais rápido, para eu não precisar tirar a imagem da tela. O que é drenagem e o que é esgoto aí? Eu acho que tá, para mim tá fácil, mas vamos ver. Opa! Pode dizer, tem que ter medo de errar, não. É porque assim, eu tô vendo as 3 ou 4 tubulações aqui. Tô vendo só 2, não. Pronto, mas vamos lá. Essa tubulação mais grossa, você acha que é o quê? Por ser cimento, provavelmente água. Vamos fazer uma associação? Poço de visita de água pluvial, de drenagem. Normalmente o tampo dela é porque aqui em Afogados eu confesso a vocês que eu não vi, mas no Recife é muito comum a gente ver tubulação de água pluvial de drenagem urbana com tampos de concreto, certo? Para fazer com que essa água tenha para onde escoar e caia nessas tubulações. Vocês estão certos. Quem respondeu aí acertou. Isso aqui é uma tubulação de drenagem urbana, de água pluvial, tá? Essa daqui são as ligações de coleta de esgoto. As tubulações de esgoto de ruas residenciais, que ficam, aquelas que chegam mais próximas das nossas residências, elas têm um diâmetro menor. Ah, professor, então quer dizer que vamos lá, isso aqui é de uma rua, aí eu tenho uma avenida principal que recebe o esgoto de umas 4 ou 5 ruas. A tubulação vai continuar de esgoto sendo esse diâmetro? Não. Aí você aumenta e normalmente você vai ter uma tubulação estilo manilha de concreto, tá? Para receber as contribuições de esgoto de muitas ruas num ponto só. Mas em ruas menores, onde você vai ter uma ligação direta com as residências, essas tubulações mais fininhas, de cor marrom, elas são direcionadas para coleta de esgoto para tratamento. Ah, professor, e essa cor? A cor dessa tubulação é aleatória? Não, é prevista em norma brasileira. Tá bom? Então, vejam que aqui a gente vai ter bem definido, tá? Tubulação de drenagem de águas pluviais separado da coleta de esgoto. E se vocês olharem mais ainda, ó aqui nos cantos, nas calçadas, que tubulação é essa? Hein? Água. Tubulação de água, tá? Que são posicionadas estrategicamente normalmente nas laterais, nas margens, para facilitar a conexão de água com as residências, tá? É norma isso? Não. Tem cidades, por exemplo, que você vai ter, ao invés de tubulações de drenagem no centro, um pouco deslocada para algum dos lados, mas o padrão é você tem uma tubulação de água tratada, a água que vai chegar na nossa residência, separado da água de drenagem,
certo? Da chuva que vai cair e essa água vai precisar escoar para algum lugar, que também estará separada da tubulação de esgoto para ser tratado. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai fazer o seguinte, nesse momento são 2 horas e 10 minutos, eu vou, galera do YouTube, a gente vai segurar um pouquinho, a Elaine fez assim uma pergunta, e essas caixas retangulares, Elaine, se eu não estou enganado, eu preciso dar só uma checada aqui, é justamente para você receber essa água de drenagem, ela ter um anteparo para poder estabilizar a sua velocidade e seguir para a tubulação. Tá certo? É só um dispositivo mesmo para diminuir essa velocidade de chegada na tubulação. Pode ter ou não, tá? Não é obrigatório, tá certo? Tem lugares, por exemplo, que não tem, o cano já cai direto na manilha, certo? E é interligado direto, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, você que está aí no YouTube, segura um pouquinho, essa é a parte 1 da aula. A aula é muito grande, tem muito espaço, e a gente vai já para a nossa parte 2, tá bom? Não saia daí que a gente volta com a continuação desse assunto já, tá? Um grande abraço e até mais.